Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo e embarca às 3h20 da tarde para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio. Amanhã, 9h45. O Atlético é o vice-líder da competição com 23 pontos e o Grêmio, quinto colocado, com 20 pontos. Edu, dá para dizer aí que um empatezinho vai ser um belíssimo resultado para o Atlético amanhã lá em Porto Alegre? Não? As duas próximas rodadas são adversários grandes, adversários difíceis, são times e elencos mais qualificados que o do Atlético, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras. Vivem realidades diferentes no Brasileiro, até porque Palmeiras e Grêmio têm outras competições e o Atlético, por incompetência, já deixou as outras competições que estava disputando. Mas eu acho que se o Atlético pontuar nas duas partidas é excelente. Empate, se o Atlético conseguir uma vitória, já é um resultado excelente nesses 6 pontos. Agora é um jogo complicado, fica essa interrogação de quem vai jogar na vaga do Roger Guedes, pode ser o Tomás Andrade, que já tem mais tempo de casa, seria a mais óbvia, mas o Thiago Largue, que está lá trabalhando, está trabalhando nos treinos, a gente não tem acesso, mas ele está lá no dia a dia, pode promover uma surpresa. Você dizia aí que o Léo Gomide aposta no Edinho. É um jogador com características mais parecidas com a do Roger Guedes do que o Tomás Andrade. O Tomás Andrade é um cara que cadencia um pouco mais, de um passe diferente. O Edinho já é mais velocidade, jogador que parte para cima. Só que o jogo é muito complicado e essa tem uma dúvida de última hora, que é o Ricardo Oliveira, que está com uma virose. E alguém tem que arrumar uma bolha pro Ricardo Oliveira, porque vai ter virose assim lá na Cidade do Galo. Hoje né? de manhã. Mas toda semana ele tem uma virose, é uma maravilha. Mas vira dúvida. Então é mais um problema pro Thiago Largue. Mas é um jogo complicado, jogo cascudo. Todos os dois jogos cascudos pro Atlético. E esses jogadores aí que a gente vai ver pela primeira vez no time titular? O Juninho, na primeira vez, jogando como zagueiro. Jogou como lateral esquerdo contra o América. José Wellison jogando no meio como volante, ao lado do Elias, um meio de campo que não jogou junto nenhum jogo, a não ser esse último jogo treino aí. E na frente você tem Tchará estreando. Como é que você vê aí a expectativa desses jogadores, Vinícius? E ainda a possibilidade do Edinho, né? Fazer a sua estreia também. Se o Ricardo Oliveira não jogar, a estreia do Denilson. Denilson está faltando, está registrado no BID que ainda não está. Mas acredito que isso aí deve conseguir o Atlético a tempo do jogo, né? Hoje, provavelmente. Mas, enfim, algumas coisas precisam ser ditas, né, Breno? Primeiro, com relação ao substituto do Roger Guedes, o Edu falava da coerência um pouco maior, talvez, pelo Tomás Andrade. Eu até discordo um pouquinho, porque, assim, a gente teve um mês sem jogos, né? Mais de 2 semanas que o Atlético vem treinando, experimentando novas opções e fazendo testes. Então, acho que qualquer mudança nesse momento é natural. O que me preocupa um pouco com relação a esse time do Atlético que está se desenhando para a sequência da temporada é um pouco de mudança de estilo para um caminho contrário daquilo que o Thiago Largue vinha trabalhando. E aí eu explico. Primeiro que o Thiago ele gosta dos times que tenham a posse de bola, que ataquem com mais paciência do que normalmente o Atlético vinha fazendo. E esse time que se desenha agora, ele é um time mais vertical, né? O Elias é um jogador mais vertical do que o Gustavo Blanco, não é aquele jogador tanto de tocar de lado. O Elias é aquele jogador que toca e sai para receber lá na frente. O Casares saindo do time, o Atlético não tem um substituto, um jogador organizador como ele, por mais que o Thiago Largue queira transformar o Luan nesse cara, o Luan não é esse cara. Vai te dar outras coisas, com outras características, algumas melhores, algumas piores, mas não é a mesma característica. Provavelmente vai ter 2 atacantes aí pelo lado, caso não jogue o Tomás Andrade, né? Edinho, Eric, qualquer outro que seja, para jogar ao lado do Tchará. São jogadores mais atacantes também. Então isso me preocupa um pouco, como que o Thiago Largue vai montar um time com essas características e a ideia de jogo dele. Mas enfim, a gente vai precisar ver esse time do Atlético jogar para entender melhor quais são os planos. Em cima disso aí que o Vinícius está falando, eu acho que uma das grandes preocupações é realmente essa montagem, porque você tinha o Adilson e o Blanco que começaram a se entender e fazerem uma pegada mais forte, mais firme. Aí que eu acho que está o erro. O Atlético não joga com 2 volantes. Não existe Blanco e Adilson, não existe... O Luan também faz esse fechamento ali, inclusive... O Atlético defende com 3 volantes. Que eu vou questionar isso aqui para o Guilherme, porque o Elias não tem o mesmo poder de marcação tão forte quanto o Adilson e quanto o Gustavo Blanco.
Daí a mudança de pensamento que o Brice comentou. Mas aí o Thiago treinou aí, sempre falando que ele não vai propor jogo contra Palmeiras e Grêmio, que ele vai entrar fechado. Você acha que ele pode aí, de repente, tentar aí, vamos falar de tática aqui, um 4-1-4-1, ou de repente um 4-5-1, pedindo pro Ceará voltar para jogar bem fechado e explorar a velocidade. Agora ele tem jogadores de ponta, de beirada? Hoje em dia a gente vê que no futebol, meio campista, meio atacante também tem que recompor. No Cruzeiro, o Arrascaeta teve muita dificuldade quando ele chegou, muito por conta disso. É um jogador agudo, jogava assim no Defensa do Uruguai, aí veio para o futebol brasileiro, já muda toda a proposta de jogo, muda o estilo de jogo. E com o Thiago Largue não é diferente. Quem joga de meia para meia ofensiva também vai ter que voltar para recompor. Não vai ter o Blanco, que é um jogador importante, que também ajuda nessa ligação meio-ataque. O Adilson, que é um jogador destruidor, digamos assim, mas também tem a habilidade, tem um bom passe. O Atlético vai ter que, o Thiago Largue vai ter que ter essa criatividade de montar esse meio-campo. Mas não se engane aquele que pensar que se tiver um jogador que seja mais ofensivo, que ele também não vai ter que se recompor a marcação, principalmente no meio-campo, porque isso hoje é tendência no futebol. Eu acho que ele não muda o esqueleto do Atlético. Vai ter um volante fixo, que vai ser o José Wellison, vai ter 4 meias na fase ofensiva, que vai ser o substituto do Guedes, o Luan, o Elias e o Xará. Pode defender com 2 linhas de 4, como já fez muito, ou então no 4-1-4-1 dele. Vai voltar sempre um, no caso, quando o Guedes estava aqui, ficava Guedes um pouco à frente com o Ricardo Oliveira, marcando mais no meio de campo e os outros atrás. Não acredito um Atlético diferente. Talvez um time que saia menos jogando fora de casa, como o Gris falou, queira ficar mais com a bola fora de casa, mas eu não acho que ele mexa no esqueleto do Atlético, não. Eu acho que o Thiago Largue é muito convicto na forma de jogar. Até porque ele já começou, já tem tempo que ele deu a cara dele ao Atlético, né? O estilo de jogo, não tem mais aquela história de ainda tem um resquício de Oswaldo Oliveira. Não, o time que tem o Atlético hoje já tem todo um padrão já desenhado pelo Thiago Largue. Bom, antes da gente ouvir aí o zagueiro Gabriel, uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. O zagueiro Gabriel falou o que a torcida pode esperar do time do Atlético após essa parada para a Copa. Olha, não creio que vai ter tanta dificuldade, porque a maneira de jogar é a mesma, claro, com peças diferentes. Perdemos um jogador importante que é o Guedes, mas chegou o Ceará, que é um grande jogador, chegou o Davi também, o Edinho também, que é um cara excepcional. Vocês vê durante o treinamento aí a velocidade, a rapidez que ele tem. Então a maneira de jogar vai ser a mesma maneira e, como eu falei, nesse tempo aí deu para o Thiago implantar ainda mais as suas características, né? Para a gente fazer um grande segundo turno e brigar pelo título. Outro detalhe que eu acho que é bom a gente comentar aqui é que o Casares nem viaja para Porto Alegre, né? Tá treinando normal, mas não viaja, esperando aí esse desembrolho dessa negociação. Não podia viajar para tentar jogar? Eu que te faço uma pergunta. Você que estava nos treinos, o Casares está feliz? Cara, o Casares eu acho que ele não demonstra nem muito felicidade. Ele é aquela coisa, para ele tá tudo bom. Eu acho que esse é um grande problema do Casares hoje. Quando ele está na reserva, ele não demonstra uma vontade de ser titular. Quando ele está titular, ele não demonstra um medo de ir para a reserva. Então eu acho que é aquele jogador que falta um pouquinho de brilho para ele. É acomodado. É acomodado. Eu acho que esse é o que resume o Casares. Tem um exemplo que até aconteceu com o Palmeiras. O Dudu foi para a rede social ontem e falou feliz ou não, no Instagram, né? Apagou, feliz ou não, eu preciso continuar jogando bola, e depois ele apagou. Né? E é uma situação parecida, na minha opinião. O Casares só não usou a rede social para tornar pública essa sensação dele. Bom, agora uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Isso aí, deixa eu mandar aqui um abraço pro Ataíde do bairro Nova Vista, que sempre participa com a gente. Abraço também pro Juninho de Betim, do Citrolândia, falou que tá sempre ligado. Um abraço para você, viu, Juninho? E tem uma pergunta pro Vinícius, quem faz é o Luiz Fernando. Vinícius, ele quer saber de você se o Galo está mesmo trazendo o Gerson.
Um abraço para o Luiz Fernando. Essa notícia saiu na Itália ontem, né? O curioso é que assim, muita gente fez piada quando o Alexandre Galo chegou aqui e falou que tinha uma lista com não sei quantos jogadores que ele monitorava. E de fato, se a gente for olhar, boa parte dos jogadores que o Atlético vem buscando no mercado, alguns contratou, alguns não, são jogadores que passaram com ele pelas seleções de base, né? Quando ele estava lá na CBF, principalmente. O Gerson é um jogador muito talentoso. Saiu muito novo para jogar na Roma, chegou lá anos, encantando, mas perdeu um pouco de espaço, não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. Pra quem não sabe, vamos esclarecer, o Gerson que jogou no Fluminense. Revelado pelo Fluminense. A notícia foi dada pelo Gianluca Di Marzio, uma das grandes fontes, aí, um dos grandes jornalistas da Itália. Só para você ter ideia, ele tem quase 1 milhão de seguidores no Twitter, e de informação ele também chegou a comentar sobre o Cristiano Ronaldo, então ele... E com certeza, acho que o pessoal do Globoesporte.com, o Frossá, o Guilherme Frossá, tem um abraço para ele, conseguiu também fazer a confirmação dessa notícia, o pessoal do Hoje em Dia também a gente confirmou, o Atlético tem um interesse. Há uma negociação, mas não se sabe ainda como é que vai ser o desfecho. Eu acho um bom nome. É um jogador que teve alguns problemas de extra-campo na passagem dele pelo Fluminense, e é muito jovem, não vinha jogando tanto, mas é muito talentoso. Na matéria do jornalista italiano, ele fala que a Roma quer emprestar o Gerson, porque e o Empoli da Itália estava interessado, inclusive já houve uma conversa Roma-Empoli, que não entraram num acordo, o negócio esfriou, e aí ele fala da proposta do Atlético, que já teria feito uma primeira proposta, recusada pela Roma, mas que ainda os dois clubes estavam conversando, o Atlético pode melhorar essa proposta. São as informações que chegam da Itália, mas o Atlético, como de praxe, não confirma. Tá aí, então. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas o Atlético aí, atrás de um zagueiro, parece que agora aí, quem sabe aí, um meio armador. Agora, um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.